Durante toda a história da humanidade, as pessoas têm medo e receio daquilo que não conhecem, e isso define a vida de Joseph Merrick, mais conhecido como o Homem-Elefante. Joseph Carey Merrick nasceu em 5 de agosto de 1862, na cidade de Leicester, Inglaterra, durante a Era Vitoriana. Sendo o filho mais velho de 3 irmãos, fruto do casamento entre Joseph Rockley Merrick e Mary Jane Potterton. Aparentemente, Joseph nasceu de forma saudável, porém, entre seus 3 e 5 anos de idade, começaram a surgir os primeiros sinais do que seria sua futura condição. Os primeiros sinais foram inchaço nos lábios, protuberâncias ósseas e espessamento da sua pele, que ao longo dos anos cresceram de forma progressiva e desproporcional. A infância de Joseph foi marcada por isolamento social e rejeição, sendo sua mãe, Mary Jane, o principal e muitas das vezes o único refúgio emocional para o garoto. Porém, em 29 de maio de 1873, quando Joseph tinha apenas 11 anos de idade, sua mãe faleceu em decorrência de uma broncopneumonia. A partir desse momento, sua vida entrou em um período de profundo declínio. Após a morte de sua mãe, Joseph passou a sofrer rejeição dentro de sua própria casa. Seu pai demonstrava vergonha da aparência do filho, que a cada momento se tornava mais severa. Posteriormente, o pai se casou novamente com outra mulher e a madrasta rejeitava Joseph de forma aberta, afirmando que sua presença era vergonhosa e um fardo para a família. O pai, que deveria ser uma figura de conforto e segurança para o garoto, deixou que a madrasta progredisse com as ofensas, os xingamentos, o que tornou a vida do garoto mais difícil, permitindo com que ele fosse maltratado e marginalizado dentro de sua própria casa. Além disso, o pai exigia de Joseph contribuição na renda financeira da família. Porém, suas condições físicas impossibilitavam de trabalhar, o que resultava em agressões físicas e verbais. Mesmo assim, Joseph buscou ganhar seu próprio sustento. Aos 13 anos, trabalhou em uma fábrica de cigarros por cerca de 3 anos, até ser dispensado devido às suas condições. Aos 16, passou a vender mercadorias pelas ruas, mas era constantemente evitado pelas pessoas, tornando o trabalho praticamente inviável. Bem, agora começou uma das grandes viradas na vida de Joseph. Aos seus 17 anos, a família estava numa situação praticamente insustentável. Posteriormente, Joseph relatou ter sido agredido e expulso de casa, levando-o a buscar abrigo na casa de trabalho Workhouse, que era uma instituição destinada a pessoas com extrema pobreza. Em um período posterior, chegou a viver com um tio, mas acabou novamente abandonado e sem recursos. O jovem Joseph Merrick, sozinho e desamparado no mundo, buscava por uma forma de sobrevivência. Nesse momento de desespero, Joseph escreveu uma carta para o empresário Centaur, que decidiu levá-lo a uma turnê. Assim, em 1884, iniciou sua carreira em freak shows, onde passou a se apresentar como o Homem-Elefante. Agora falando um pouco sobre os freak shows. Freak shows eram espetáculos populares entre os séculos XIX e início do século XX, na qual pessoas com anomalias físicas ou condições raras eram exibidas ao público. Atualmente, a tal prática são consideradas exploratórias e antiéticas, porém, na época, representavam uma das poucas alternativas de subsistência para pessoas como o Joseph. Novamente vai ocorrer agora um dos grandes pontos de virada na vida de Joseph. Foi durante uma das suas apresentações, em 1884, que Joseph conheceu o Dr. Frederick Traves, cirurgião do Hospital de Londres. Traves levou Merrick para exames mais detalhados e realizou medicações, registros fotográficos e apresentou o caso para palestras científicas.
Após os primeiros exames, Joseph retornou aos seus espetáculos. Contudo, os freak shows em 1885 se tornaram ilegais na Inglaterra, devido à crescente pressão social que obrigou Merrick a buscar uma forma diferente de trabalho. Desse modo, Joseph seguiu para fora do país. Seguiu para Bruxelas, na Bélgica, onde acabou sendo traído por seu empresário, que roubou todo o seu dinheiro e o deixou abandonado. Sozinho e sem recursos em um país estrangeiro, Joseph tentou retornar à Inglaterra. Em junho de 1886, Joseph chegou à estação de Liverpool Street, em Londres. Porém, incapaz de se comunicar claramente, foi assediado por multidões, parando apenas quando a polícia interveio. Com a chegada da polícia, que apaziguou a situação, foi encontrado, após uma revista, um cartão no bolso do casaco de Merrick. O cartão era da clínica do Dr. Frederick Travis, que rapidamente foi contatado e informado da situação. Após o reencontro dos dois, o Dr. Travis levou Joseph para o hospital de Whitechapel, onde lançou uma campanha pública para arrecadar fundos para o homem. A iniciativa foi bem sucedida, permitindo que Joseph tivesse cuidados permanentes até o fim de sua vida. Bom, nesse momento, 2 salas foram adaptadas especialmente para que ele pudesse viver de forma digna, longe da humilhação pública. Após ser resgatado pelo doutor, a vida de Joseph passou por uma mudança profunda, ainda que tardia. Pela primeira vez, passou a ser tratado de fato como um ser humano, deixando de ser visto como um objeto de estudo ou de curiosidade, ganhando dignidade, conforto e segurança. Neste momento, Joseph também teve contato com coisas que antes eram negadas para ele. Ele passou a receber visitas de membros da elite vitoriana, participou de passeios discretos e teve acesso a livros, jornais e também atividades manuais. Ele demonstrava um interesse imenso por literatura, arquitetura e artesanato, chegando mesmo a construir maquetes de igreja com uma extrema delicadeza. Apesar das limitações físicas, sua mente permaneceu lúcida e sensível durante toda a sua vida. Joseph escrevia cartas de agradecimento e expressava a gentileza e demonstrava profunda gratidão por cada gesto de humanidade que vinha recebendo. É verdade que minha forma é algo estranha, mas culpar-me é culpar a Deus. Se eu pudesse recriar a mim mesmo, não falharia em agradá-lo. Se eu pudesse alcançar de um polo a outro, ou abraçar o oceano com um palmo, eu seria medido pela alma, pela mente e pelo coração, não pelo corpo. Travis descreveu Joseph como um homem educado, tímido, emocionalmente complexo e marcado por traumas, mas com muita empatia. Oh, Mr. Merrick, you're not an elephant man at all. Mm-hmm. No. You're Romeo. Contudo, em 11 de abril de 1890, Joseph Merrick foi encontrado morto em seu quarto. A causa da morte foi uma fratura no pescoço, provocada quando o mesmo tentou dormir deitado, como uma pessoa comum. Devido ao peso excessivo de sua cabeça, que media cerca de 90 centímetros de circunferência, Joseph costumava dormir sentado para evitar a compressão fatal da sua coluna cervical. Atualmente, o esqueleto de Joseph Merrick se encontra preservado na Faculdade de Medicina de Queen Mary University of London, e seus demais restos mortais foram enterrados em um cemitério não identificado em Londres. Durante toda sua vida,
no século XIX, a medicina ele não possuía a capacidade de explicar o que seria sua condição física. Na época, muitos associavam a sua condição à elefantíase, ou que sua aparência seria fruto de algum castigo divino. Porém, nos dias atuais, a ciência oferece uma explicação mais precisa do que seria. O diagnóstico mais aceito para a condição de Joseph Merrick é a Síndrome de Prometheus, uma doença genética extremamente rara, com o diagnóstico sendo proposto em 1986, quase 100 anos após sua morte. Apesar de sua vida ser marcada por sofrimento, rejeição e exploração, Joseph Merrick nunca demonstrou ódio ou violência. Foi descrito por muitos como um homem gentil, sensível, educado e cheio de sonhos, que apenas buscava ter uma vida digna. Oi, esse foi um dos primeiros vídeos desse canal. Eu peço que você se inscreva, comente se quiser e deixa o like.